Olá, o tema de hoje é Mindset. Vamos entender o que é Mindset e qual a aplicação dele para quem está ingressando em uma jornada minimalista ou quer aprimorar, quer fazer alguma revisão. Podemos dividir Mindset em duas palavras. Mind, que significa mente, e set, configuração. Ou seja, configuração da mente. É como se a nossa mente fosse formatada ao longo da vida com uma série de informações, inputs que nós recebemos, que vão criando parâmetros, criando crenças. E essas crenças ou sistema de crenças, elas podem beneficiar a nossa jornada ou podem se transformar em crenças disfuncionais ou crenças limitantes, também conhecidas como crenças irracionais. Ou seja, crenças que atrapalham a nossa jornada. E nós tendemos a alimentar essas crenças quando nós não temos consciência sobre elas e elas se transformam em pensamentos e comportamentos automáticos. Ou seja, com o tempo a gente não sabe mais por que fazemos o que fazemos. Esse sistema de crenças, se a gente não parar para refletir e questionar, nós vamos ficar reféns dele. Reconfigurar a mente significa, primeiro, identificar quais pensamentos automáticos e comportamentos nós temos que são nocivos para o nosso processo de desenvolvimento, que atrapalham, que são barreiras que fazem a gente enxergar o mundo de uma forma distorcida. Ou seja, nós enxergamos o mundo do jeito que nós queremos. Ou seja, é uma forma de fortalecer as crenças que justificam porque somos o que somos, porque fazemos o que fazemos. Então, normalmente, quando você é questionado sobre algum tema da vida, você visita as suas crenças e é lá que você vai encontrar argumentos para justificar o seu comportamento ou a sua atitude. Muitas crenças são disfuncionais. Elas fazem a gente perder o senso de realidade. Nós vivemos num processo de autoilusão. E quando nós trazemos essas crenças para uma vida minimalista, nós corremos o risco de bagunçar tudo, de criar uma verdadeira confusão. Trazendo um exemplo, principalmente na área de finanças. Alguns pensam que uma vida minimalista é um voto de pobreza. Ou seja, que o minimalista é aquela pessoa que quer viver sem conforto, que quer viver sem prazer. É uma jornada de sofrimento, é uma jornada que olha o mundo pelo ponto de vista da escassez. Então o minimalista ele não vai ter nada ou vai ter um mínimo de coisas. E ele vai abrir mão de coisas que são importantes. Opa, vamos fazer uma pausa. Importante para quem? O que é importante? Para um pode não ser importante para o outro. Se a gente conseguir refletir, a gente vai perceber que as nossas crenças são muletas, são justificativas para qualquer processo de mudança. Tudo que você deseja mudar na sua vida, e o minimalismo é só um exemplo, você vai encontrar possivelmente na sua mente justificativas. É o seu ego dizendo, não mude que não vale a pena. É a resistência ao novo. Isso é natural, mas através de um esforço consciente, de uma tomada de decisão consciente, a gente pode mudar isso daí. Essa é a boa notícia. Nós podemos reconfigurar a nossa mente, substituir uma crença disfuncional por uma crença funcional, que vai trazer benefícios para nós. Voltando à questão da parte de finanças. Eu participo de uns 4, 5 grupos há algum tempo de minimalismo. Também tenho o meu grupo, que depois eu posso deixar um link aí para você participar também no Facebook. E eu vejo muitos comentários e dúvidas sobre estabelecendo alguma relação entre o minimalismo e prosperidade. É um engano você achar que vai entrar na vida minimalista com a intenção de enriquecer. O minimalismo não tem esse foco. Ele vai questionar sim o seu hábito de consumo, o desperdício que você pode estar dando para os seus recursos, mas não é uma jornada para quem quer prosperar financeiramente na vida. Outra questão que acontece muito, que vem de uma crença muito disfuncional, é achar que quem é minimalista não pode ter um bem de alto valor.
ou que não pode, por exemplo, ter um carro, um valor acima, né, da média do mercado. Então uma pessoa que tem uma Ferrari, sei lá, um Porsche, como assim ter um Porsche é minimalista? Isso é incoerente, não é incoerente. Se aquilo é um valor para a pessoa, e ela transformou, ela pagou aquilo com o dinheiro dela, e ela só tem aquele carro, ela não tem 5 carros, 10 carros parados na garagem, ela tem o carro que satisfaz a jornada dela, ela pode ter o que ela quiser. Não é a quantidade de coisas e nem o valor das coisas, nem o padrão financeiro de qualquer um que vai definir se ele é minimalista ou não. E esse conceito de ser minimalista já é perigoso, né? Porque você parece que traz uma patrulha atrás de você que fica te fiscalizando. Ó, tá vendo? O cara diz que segue o minimalismo, mas olha lá, ó, tá fazendo isso. Isso para qualquer mudança, né? Os veganos passam por isso, os vegetarianos passam por isso. Ou seja, qualquer identidade que você começa a assumir, você vira alvo de juízes, né? De pessoas que, em vez de olhar para si, ficam procurando um escorregão seu para falar, tá vendo? Não é bem assim não. Ele é minimalista, mas tá lá, ó, viajando para tal lugar. Assim é fácil ser minimalista. Ou uma outra crença, essa é bem legal. É muito fácil ser minimalista solteiro. Ah, o Giannini e a Patrícia ficam aí pregando, falando sobre minimalismo. Para eles é fácil, eles não têm filhos. Quero ver fazer isso com filho. É o que a gente mais ouve, ou a gente não ouve, né? A gente percebe que as pessoas pensam, mas elas não têm coragem de dizer. Ou seja, a pessoa tem essa crença, isso limita ela. Queria trazer um exemplo, nós temos a oportunidade sim de viajar, é um valor para nós. A gente curte, a gente se preparou para isso, a gente trabalha para isso. Em vez de comprar coisas, nós preferimos comprar experiências. Isso ajuda o nosso processo de crescimento e de desenvolvimento. E aí eu vejo muitas pessoas falando também isso, né? Sem filho, é possível viajar. Ah, acampar? Não, acampar não. Acampar não é para mim. Tudo bem, isso não é um valor para você, beleza. Mas só assuma que você não gosta e você não curte. Não fala assim, eu não acampo porque é muito difícil, né? Agora eu tenho um filho, acampar com criança. Não é difícil, você não quer. Você não quer passar por esse, talvez, desconforto para você. Porque em muitos acampamentos que eu fui, tem criança. Digo recém-nascida, mas bebês, inclusive. A gente fez uma viagem agora, onde tinha que subir, escalar um morro. E os pais com crianças pequenas escalando o morro, com carrinho, sem carrinho, com aquela mochilinha nas costas que encaixa o filho e por aí vai. Eu olho sempre pelo ponto de vista da possibilidade. Essa é uma crença. Antes de a nossa mente trazer um pensamento automático que vem em forma de justificativa ou de muleta, eu penso, como eu posso fazer isso? Como que eu viabilizo isso na minha vida? Então, quebrando essas possíveis crenças disfuncionais, eu trouxe aqui alguns exemplos, a gente começa a entender o poder que elas têm na nossa vida. Sem perceber, você vai moldando o seu estilo de vida, o formato do seu dia a dia, a sua rotina, dentro de uma caixa que está cercada e parametrizada por crenças que você alimenta, que você sustenta. Como disse, a boa notícia é que nós podemos mudar, nós podemos reformular, ressignificar crenças. E como que a gente faz isso? Primeiro passo, reconhecer que elas existem, listá-las. Quais são as possíveis crenças disfuncionais que eu percebo que estão guiando a minha vida? Pesquisa na internet aí exemplos, eu vou colocar depois no meu blog vários exemplos de crenças disfuncionais. Daí você faz um inventário, faz um exame, tenta identificar lá qual crença ou quais crenças de repente estão associadas aos seus comportamentos. O endereço do blog depois eu deixo aí embaixo para você visitar a página, beleza? Depois de reconhecer, você vai começar a fazer o que nós chamamos aqui de um treinamento consciente. Ou seja, vai tentar perceber quantas vezes no dia ou na semana você tem pensamentos automáticos que se originam dessa crença ou dessas crenças. Ou seja, vigiai os seus pensamentos. Não só vigiar,
caderno, caneta na mão ou celular, grava quantas vezes eles acontecem. Surgiu um pensamento automático, você percebe que está associado a uma crença, perceba qual comportamento que você tem em seguida. Ou seja, pensamento automático gera comportamento automático. A dica é substituir o comportamento, porque o pensamento ele é um gatilho, ele virá, porque já é um hábito. Difícil você falar, não vou pensar. A hora que você menos percebe, você já pensou. Ele foi deflagrado, ou seja, é um gatilho que alguma situação na vida fez ele surgir. Então a dica é, eu posso mudar o comportamento, mas primeiro eu preciso revisar que pensamentos que estão alimentando esse comportamento. Aí, a hora que eu percebo, e essa percepção normalmente tem um componente emocional, se você se conhecer, você vai criar mecanismos para isso. Em vez de você adotar um comportamento automático, você adota um comportamento concorrente. O que é isso? Você vai substituir este comportamento. Vai colocar outra coisa no lugar. E essa outra coisa, de maneira consciente, representa um valor para você. Está dentro do seu processo de mudança. Você quer mudar. Porque, vamos lá, um grande parênteses. Nada disso que eu estou falando vai funcionar se você não quer mudar, beleza? Se está tudo bem como está, não faz sentido você me ouvir. Se você tem alguma área na sua vida, que não seja o minimalismo, que seja qualquer outra área, que você quer imprimir alguma mudança, preste atenção e anote essas dicas. Sugiro que você leia O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. E outros livros também que eu vou colocar como referência para vocês. Mas, fechando o ciclo, você vai substituir um comportamento que está amarrado a uma crença por um outro comportamento. E também irá revisar essa crença, mudar o padrão de linguagem, reconstruir essa frase dentro da sua mente, dando um outro significado para ela. Só que esse outro significado, que significa ressignificar, tem que estar atrelado a um valor. Se não existir um valor que realmente você aprecia, algo que é importante para você, vai morrer na praia. E aí a repetição. A jornada tem que ser consciente. A gente tem que ir tentando, errando, até a gente conseguir assimilar essa mudança. Essas são dicas bem básicas, gente. Eu peço desculpa porque eu não quero deixar o vídeo muito longo. Já passou, esse vídeo já está com 12 minutos e 38. Eu tenho uma meta aqui de fazer vídeos de até 10 minutos. É uma meta técnica, porque, por exemplo, para subir o vídeo no Instagram, tem que ter no máximo 10 minutos. Eu vou passar um pouquinho desse tempo, já passei, só para fechar esse vídeo com vocês. E também não quero ficar refém dessa meta. Recomenda-se, abrindo um outro parênteses, que os vídeos tenham 3, 4 minutos. Cara, eu sou professor, eu trabalho com palestra, eu trabalho com treinamento, então falar para mim é um prazer. Ensinar, dividir, compartilhar é um prazer. E é um desafio muito enorme para mim ter que interromper um raciocínio que eu estou construindo, porque eu tenho que só passar pílulas. É difícil mesmo, mas vamos lá. Voltando, fechando o parênteses. Inclusive eu quero a sua opinião. Se o vídeo estiver muito longo, você me fala. Tá? Vocês que merecem minha atenção, não as referências, as recomendações que os especialistas do mundo digital trazem. Respeito, eu acho que faz sentido, mas cada conteúdo tem o seu público. E eu estou aqui construindo o meu. Fechando. Mindset, configuração da mente. Existe método, existe alternativas para a gente reconfigurar a nossa mente. Ou seja, substituir crenças disfuncionais por crenças funcionais, que apoiem a nossa jornada de desenvolvimento. Eu prometi em um vídeo anterior, aquele que eu falei sobre como é viver sem carro, que eu iria fazer um vídeo só sobre cartão de crédito. Como eu já disse, eu não sou guru financeiro, existem outros profissionais que se posicionaram nesse mercado, não é a minha intenção, mas para a gente ajustar algumas crenças sobre hábitos de consumo, ou seja, temas que estão associados diretamente ao minimalismo, eu vou fazer esse vídeo. Logo em seguida aqui já quero gravar, já vou falar sobre isso, porque tem gente que já comentou, que já está ansioso ou ansiosa aí, esperando minhas dicas sobre como usar o cartão de crédito no mundo minimalista. Beleza? Se você curtiu, é aquilo. Se inscreve aí, clica no sininho para receber novidades.
Como eu falei, os vídeos serão simples, sem corte. Vocês viram que em algum momento aqui o pensamento tentou escapar, eu trouxe de volta e as palavras começam às vezes a ficar meio truncadas, mas vai assim mesmo, conteúdo direto na veia, sem frescura, para ajudar você na sua jornada de desenvolvimento. Valeu? Um abraço e até o próximo.